Irmãos, hoje nós estamos ainda na série, ela vai ser um pouquinho longa porque Deus tem nos dado alguns temas. Baixa um pouquinho mais para mim o fundo, tá, Ju? Isso, Deus tem nos dado alguns temas e hoje eu quero falar um pouquinho sobre rejeição familiar. Deus colocou isso muito forte no meu coração, para a gente olhar biblicamente o que a Bíblia diz acerca disso e por que que isso acontece. Diga para o seu irmão: vencendo as rejeições familiares. 1 Samuel capítulo 16 verso 11 diz assim: então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, e não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e veio. Era ruivo, belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unge-o. Samuel então apanhou um chifre de azeite, de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Diga para o seu irmão, fala assim para ele: toda rejeição que eu e você enfrentamos, Deus tem um propósito de nos ensinar e de estancar a ferida. Olha para mim, quando sofremos uma rejeição, seja qual for a espécie, quando a gente se sente desvalorizado profissionalmente, quando a gente se sente desvalorizado por amizades, desvalorizado por irmãos, amigos, muitas das vezes, eu costumo dizer que você tem um amigo e perder ele, dependendo da realidade de como você perde, você vai sentir muito. Porque de fato, esse amigo não faz parte da sua família, mas por algum tempo você confiou coisas ao coração dele e ele é o seu. Porque de fato você desvencilhar de uma pessoa, de um chefe, de amigos do trabalho, amigos da escola, amigos de faculdade, pessoas que convivem no seu cotidiano, é muito fácil. Mas quando se trata de família, não dá para desvencilhar. Por quê? Por causa das festas comemorativas. E não só isso, porque você sabe que é sangue do seu sangue. Você sabe, se é um irmão mais velho, você sente como um caçula. No meu caso, eu sou o caçula da minha mãe, né? Aquele que tem que ser protegido, cuidado. Davi era assim. E o meu propósito não é jogar eu e você contra os nossos familiares aqui. Pelo contrário, o nosso propósito é mostrar biblicamente as rejeições que alguns homens sofreu, venceu elas e Deus foi com eles. E a grande verdade é que família não dá para você desapegar, desensinar, nunca mais olhar na cara. Por quê? Porque vai ter momentos comemorativos, datas importantes, momentos importantes. Facebook faz a gente lembrar de momentos, sim ou não? Né? De 1 ano, 2 anos, alguns mais assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Isso, por que eu estou dizendo? A rejeição familiar, ela é muito dura às vezes. E a palavra rejeição é o ato e efeito de rejeitar, não aceitação, recusa, repúdio, desaprovação. Vem pela deficiência do amor, abuso de autoridade, diferentes áreas e maneiras. Isso é rejeição. Você sofrer um repúdio de alguém por causa de algo que você carrega. Eu não quero constranger você, mas o meu propósito aqui é abrir onde está a ferida. E eu tenho certeza que Deus vai nos sarar aqui hoje, em nome de Jesus. Para nunca mais você ter esse sentimento. Você pode estar triste em alguns momentos por algumas situações que você ouve, algumas coisas que acontecem, atitudes que tomaram contra você, mas você não pode carregar isso porque faz mal, é um câncer. Hebreus diz que a amargura, ninguém nasce amargo, mas a amargura é contraída, guardada, armazenada, ela nos priva da graça de Deus. Ou seja, um coração que tem amargura não pode receber o refrigério da graça salvadora, nos priva disso. Então o que eu quero dizer? Você imagina a cena, Samuel indo até Belém para ungir o rei que Deus havia falado que havia na casa de Jessé. Conhecemos a história. E a palavra diz que o seguinte: Na casa de Jessé seria alguém que se levantaria como rei, como governador.
A palavra diz que primeiro passa os filhos, os primeiros filhos. Samuel fala, deve ser alguns desses, né? Por causa da sua estatura, por causa da sua popularidade, né? Eliabe era líder do chefe de Israel, da frente da batalha e do exército de Saul, melhor dizendo. Eliabe confeccionava espadas, Samar rasgava um leão com a boca, era gigante. E Davi era aquele que cuidava de ovelhas. E detalhe, na história judaica diz que não era o caçula que tinha que cuidar de ovelhas, porque era perigoso. Por isso que Davi enfrentava leão e urso. A história judaica diz que quem tinha que cuidar do caçula era o irmão mais velho, mas o caçula estava cuidando de coisas do irmão mais velho. Quem está entendendo, diga amém. A grande verdade é que judeu não tem ruivo, tá? Se a Bíblia diz que ele contraiu um filho, na verdade Davi nasce, e falamos que a aparência dele é de um ruivo, a gente tem que entender o que aconteceu na história. Mas vamos um pouquinho mais à frente. A história diz o seguinte, que passa primeiro os 3 irmãos, e aí Samuel ouve a voz de Deus dizendo, olha, não olhe para a aparência, porque eu, Senhor, olho o coração. Deus olha o lado de dentro. Deus olha o lado de dentro. Por isso ele precisa nos sarar pelo lado de dentro. Por quê? Porque toda aparência cai diante da sua voz. Quando Deus fala conosco, não tem como manter aparência, porque quando Deus fala, algo acontece. A palavra, ela foi e é até hoje algo que Deus disse em Salmo. Ele disse que ele exaltou a palavra dele acima do seu trono. Por isso que quando você libera uma palavra sobre a vida de alguém, tem o poder de magoá-la ou de construir algo sobre a vida dela. Escute bem, imagine a cena, ele olhando a coisa mais importante para a vida da família, ele não está presente, pastor Fernando. A coisa mais importante é que um profeta está na casa dele, Jessé tinha o seu filho e começava a passar um por um, Deus havia rejeitado. E aí então vem, quando Samuel percebe que nenhum deles foi escolhido, pergunta a Jessé, falta algum dos seus filhos? Tem mais algum? Porque Deus não escolheu nenhum desses aqui. Olha o que o texto diz, o pai diz assim, olha, tem o caçula, tem um que está cuidando de ovelhas. Como é que um pai consegue esquecer de um filho que está no campo? Isso é rejeição. Talvez aos nossos olhos, ouvindo tantas palavras sobre Davi, essa é a parte que eu quero dizer para os irmãos, que é a coisa mais difícil da nossa vida. Nem sempre as coisas mais importantes da sua vida estará todos que você ama. Escute bem, nem todas as coisas importantes que Deus vai fazer na sua vida estará todos incluso que você ama. Um exemplo, no meu batismo meu pai não estava, mas minha mãe estava. Na minha unção de evangelista, meu pai, minha mãe e minha irmã não estavam. Na minha unção pastoral também não. Se eu ficar a vida inteira colocando peso sobre a vida, por que vocês não foram? Era muito importante para mim. Deixa eu dizer uma coisa, a pessoa mais importante que tem que participar nas coisas importantes da sua vida é Deus. E nem sempre vai estar todos que você ama, e você vai ter que lidar com essas coisas. Você vai ter que ser maduro para entender isso na vida, para não poder colocar julgo sobre essa vida das pessoas. Talvez estou falando com pessoas que foi molestada pelo marido, pelo pai, pelo tio, pelo primo, sexualmente, e guarda isso há muitos anos, molestado numa palavra, talvez rejeitado no momento que você precisou de abraço. E nesse momento Jessé se lembra, Davi estava no campo apacentando ovelha. Davi tinha um sentimento de rejeição muitas das vezes. Não era só essa. Ele escreve um salmo, eu vou recitá-lo. Salmo 31:12, ele diz: sou esquecido por todos, como estivesse morto. Eu sou esquecido por todos, como se estivesse morto, mas não estava. Olha o que ele diz: sou considerado como um vaso quebrado. Sabe quem é um vaso quebrado aqui? Tem algum vaso quebrado que Deus vai fazer moldar e transformar e fazer de novo aqui nessa noite? Então você não é o único não, rejeitado, meu querido. Rejeitado pelo pai, pelos irmãos. A coisa mais importante que ia acontecer para marcar a história de Israel ia acontecer na casa de um cara que era rejeitado. Mas deixa eu dizer uma boa notícia para você: os olhos de Deus estão voltados para você. Ainda que você acredite em alguma circunstância difícil que aconteceu para a sua vida, todas as coisas colaborou para o seu bem. Você não foi destruído, passou por cima, veio nessa reunião hoje e Deus me trouxe aqui para dizer: continue, Deus é contigo. Tem coisas novas para chegar. Não adianta, quando Deus escolhe alguém, está escolhido e ponto final. Está como um vaso quebrado agora, mas não vai ficar quebrado.
triste agora, mas não vai viver a vida inteira triste não. É só um momento. Como será que Davi se sentiu neste momento? Se pergunto. Um dos momentos mais importantes, como eu estou dizendo, da família, de um irmão, alguém ser ungido, talvez nem ele nem sabia. Simplesmente deixou ele de lado, entendendo que muitas vezes nós sentimos rejeitados, colocados de lado, esquecido, até mesmo por pessoas que mais estão próximas de nós, ou até familiares, e isso acontece. Um momento que a gente queria um abraço e não teve, uma palavra de incentivo e não teve. Por isso que se sentir rejeitado, como eu estou dizendo, é um ataque terrível. Aí você pergunta, por que seus pais te tratam assim? Vai na história e pergunta, senta com o seu pai e com a sua mãe, como que os pais deles tratou eles para ele tratar você assim? Você tem que às vezes ir na origem. Talvez seu pai e sua mãe foi abusado, foi privado de tantas coisas para ele, você está desfrutando hoje. E às vezes a gente só sabe julgá-los, ou irmãos da igreja, ou irmãos que são biológicos. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua maior herança é o Senhor, não aquilo que estão te dando. A sua herança é Ele garante o seu futuro. Então às vezes é normal a gente sentir momentos na nossa vida que estamos do lado, esquecido. Não é acaso que o Salmo de número 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Não é à toa que está escrito isso para nós, que há momentos de dificuldades, parece que todos nos esquecem, nós nos sentimos rejeitados de lado, ouvimos pessoas, olha, faz desse jeito, quando a gente faz não acontece. Deixa eu dizer uma coisa, Deus ele tem um propósito para você. Há momentos que você precisa sentir sozinho, diante de Deus e diante de pessoas, para que você entenda que você precisa viver em comunhão, que você não faz nada sozinho, que você precisa de alguém para cuidar da sua alma, para poder você também liberar isso. Olha para mim, eu não sou o profeta Samuel, mas eu sou o pastor Danilo. Eu quero profetizar algo na sua vida. Esse espírito de rejeição vai quebrar hoje na sua vida. Lembra do dia que aconteceu? É exatamente o que eu estou dizendo. Deus vai sarar na raiz o problema hoje. Hebreus 6:10 diz que, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Parece que a gente faz e se sente impotente. Quem já foi mandado embora aqui? Eu já fui. A gente sente o mais miserável. A gente sente o micróbio do cocô do cachorro. Sente inválido. Puxa, fui mandado embora onde eu errei. Poxa vida. E aí, qual é a dificuldade disso? Que muitos não sabem recomeçar. Na perca, você precisa chorar, precisa sentir, mas você não pode parar. Você tem que aprender a recomeçar a sua vida. Estamos falando de equilíbrio emocional, e isso é sério. A maioria dos problemas que a gente ouve é problemas familiares, é não lidar com essas circunstâncias que acontecem diariamente. Deus está dizendo que não é injusto no trabalho que estamos fazendo. Deus não é injusto. Se você busca Ele, Ele vai galardoar você na hora certa. Ele vai te dar a recompensa que você busca. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, e serviste aos santos e ainda servis. Se você tem servido as pessoas, buscado trazer almas para Jesus, pode ter certeza, Deus não vai se esquecer do seu trabalho. Deus não vai esquecer da sua lágrima, Deus não vai esquecer do seu clamor, Deus não vai esquecer da sua fé. Neste momento, podemos aceitar a rejeição ou entendemos que Deus nos ama. É duas coisas que você precisa fazer. Fala para o seu irmão, você pode aceitar a rejeição ou entender que Deus te ama e que o amor dele é incondicional por você. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz o seguinte: rejeitaram a pedra angular. Ele foi rejeitado. Quem? Cristo. Isaías 53 diz que ele foi rejeitado e humilhado, e o castigo que nos traz a paz ele levou sobre si, e pelas suas feridas nós somos sarados. Toda a rejeição Jesus levou na cruz. Toda mágoa, toda falta de perdão tem que ser aniquilado na cruz do Calvário. Por quê? Porque isso paralisa você. Isso não permite que você continue caminhando nos sonhos, nos projetos que Deus tem para a sua vida. Então você precisa entender, ou você aceita a rejeição e fica nela, ou você abre o coração para ser sarado. Que Deus te ama, Ele foi rejeitado para você ser aceito por Ele.
Podemos sucumbir às estratégias do inimigo e limitar o potencial de Deus em nós, ou levantarmos como Davi fez e combater os gigantes na nossa vida. Há uma escolha. Ou ficaremos magoados, tristes, porque coisas acontecem no trabalho, no dia a dia. Mas o que a palavra diz ao meu respeito? Pergunta para ele, o que a palavra diz ao seu respeito? Porque ela diz, Isaías 49:15, o que diz? Olha aqui: haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda amamenta, que não tenha compaixão do filho que gerou? É impossível. Aí ele vai dizer, contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Uma mãe não pode esquecer de um filho que depende dela para ser alimentada, ou alimentado, melhor dizendo. Não tem como Deus esquecer de nós. E muitas vezes nos problemas a gente não vê isso. Parece que Deus se distanciou juntamente com a vinda da rejeição. Clama e não vê saída. Quanto mais ora, mais aperta. É ou não é? Ele diz, contudo, ainda que se esqueça a mãe, eu jamais me esquecerei de ti. Detalhe, versículo 16 de Isaías 49. Eu te gravei na palma das minhas mãos, e o teu muro está continuamente diante de mim. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele olha e fala assim, olha, a minha mão, o meu favor, vai vir na hora certa para o meu filho e para a minha filha. Deuteronômio fala ainda mais, 31:6, ele diz, sejam fortes e corajosos. A vida não é fácil. Sejam fortes e corajosos. Olha o que ele diz, não tenha medo, ninguém apavorados por causa deles. De quem? Dos inimigos. Os inimigos emocionais, os inimigos do trabalho. Davi disse que aqueles que botavam a mão na mesa me traiu. Aitofel era um. Escute bem, pois o Senhor seu Deus vai com vocês e nunca deixará e nunca abandonará. Deuteronômio 31:6 diz isso. Ainda que os inimigos venham, Deus não está te deixando. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Deus não vai deixar você nesse problema. Ele vai sarar você. Se levanta, esse gigante vai cair na sua vida sim. Deus vai sarar você. Mas aprenda com a circunstância que está acontecendo na sua vida. Aprenda com elas. Tire lição delas. Por quê? Porque você não pode transferir um sentimento ruim para alguém que você quer bem. Psicologia diz que o ferido fere. Aquele que está magoado vai magoar pessoas. Aquele que está indignado vai indignar outras pessoas. Mas aquele que está sarado vai sarar pessoas. Aleluia. Levanta a tua mão, eu profetizo. Nenhuma rejeição é maior do que o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor naquele que morreu e venceu a morte, triunfou, te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum poder do maligno fará dano algum. Alguém está ouvindo? Deus não te abandonou. Fala para ele, fala para ela aí do seu lado. Deus não te abandonou. Lá abaixo. Escute bem, na Bíblia mostra não só a história de Davi não. Agar foi uma. Agar foi rejeitada por Sara, sua senhora. Era ela a serva de Sara. Aliás, ela só se deitou com Abraão porque ouviu a sua senhora tentando ajudar a Deus. Gênesis 21:10 diz, Deus apareceu para ela no caminho e cuidou dela. Ela foi rejeitada, mas Deus apareceu no caminho. Escute bem, Deus apareceu no seu caminho. Alabashura. A Bíblia diz que bem cedo Abraão coloca pão, água e despede Agar e o menino no meio do deserto. Acabou o pão, acabou a água. E a Bíblia diz que ela chorava porque o menino estava com sede. E a Bíblia diz que no momento que ela pensou que ia morrer, ela orou. Deus ouviu o choro do menino. Agar, ele não vai morrer. Escute bem, teu odre vai se encher. Teu odre vai se encher. Deus não vai deixar nenhuma promessa que te fez cair por terra, igreja. Eu vim para pregar hoje, estou cheio de autoridade, levanta a mão. Ninguém vai sair desse lugar da mesma maneira. Estou liberando palavra de vida. Deus te trouxe aqui para sarar as suas emoções, para curar você. Deixa eu te dizer, teu patrão pode te rejeitar, mas uma porta nova vai abrir. Você não presta para aquela empresa, mas tem outra preparada para te receber. Seu senhor te deixou, seu patrão te mandou embora, fique tranquilo, Deus vai preparar outro patrão para você honrar.
Segundo homem que eu posso dizer, não só Davi como Agar, diga para o seu irmão, Jefté. Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos. Juízes capítulo 11, versículo 2. Fala o seguinte: depois de muitas vezes os amonitas combaterem Israel, rejeitaram ele e falaram assim: ó, você não pode ter a mesma herança que temos. Aí manda ele embora. Mandou ele embora. Os amonitas vieram, ó, massacrar Israel na guerra. Aí se lembraram: chama Jefté. Sabe quando vou lembrar de você? Quando você fizer falta. Se não leu Eclesiastes 3, há tempo de abraçar e desabraçar. Há tempo para todas as coisas. Você precisa entender isso. Há um momento de estar perto, mas há um momento de se distanciar um pouco para sentir falta. Olha para mim, se você é importante para Deus, Deus vai fazer com que algumas pessoas sintam falta de você. Levanta a mão. Não está acabado não, é propósito de Deus, para lá na frente Ele honrar você. Escute bem. Jefté foi lembrado no momento certo. Aí ele diz: ó, porque foi vocês mesmos que me rejeitaram, agora quer eu de volta. Eu falo assim: meu, que a gente reconhece que Deus é contigo. Olha para o seu irmão e fala assim: não importa qual foi a circunstância de rejeição. Por que Jefté foi rejeitado? Porque a mãe dela era uma prostituta. O passado dele fazia com que ele não herdasse a herança. Quem era a herança dele? O Deus de Israel. O Deus de Israel falou assim: olha, agora vai e se apresenta. Jefté falou o seguinte: se eu voltar para a batalha, eu quero me fazer chefe de vocês. Ele falou: está feito, Deus seja o juiz entre nós. E a Bíblia diz que Jefté vai com seus guerreiros, derrota os amonitas, Deus da vitória. O rejeitado foi lembrado. Aleluia. Assim como Davi, assim como Agar, assim como o Jefté, Deus está dizendo para você. Alguém acredita? Levanta a mão. Assim vai ser na sua vida. É só um pouquinho de tempo, é só um coxinho da labantura e minai. É só um período na sua vida. O momento certo, Deus vai te exaltar, vai arrancar você dessa aflição e vai levantar você na tua família. Alguém pode glorificar e aplaudir o Senhor? Estou quase lá, terminando. Esse eu quero um pouco mais profundo. Esse eu quero um pouquinho mais fundo. Diga para o seu irmão: José foi um. José foi rejeitado pelos sonhos que teve. Seus irmãos diziam: lá vai o sonhador. Era assim que chamava. Olha para o seu irmão, parece você. Escute bem, por que a perseguição na vida de José era grande? Porque quando Deus te dá um sonho, nunca vai ser comparável à realidade da sua família. Levanta a mão. Eu estou dizendo, o sonho de Deus é maior do que o seu. Por isso que a sua família, ela é louca, ele é louco. Não, não é não, é Deus que vai honrar, é Deus que vai abrir a porta. Levanta a tua mão, eu libero uma palavra. Pode sonhar, porque é isso que está te mantendo aceso, é isso que está te mantendo ligado no Senhor. Deus vai cumprir as palavras da sua casa. Pode sonhar, é teu o sonho. O sonho é seu, então acredita no que Deus falou com você. Lá vem o sonhador. Aonde fala isso, pastor? Gênesis 37:19. E não só isso, depois de sonhar, o que acontece? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Gênesis 37:28. Vendido, foi para a casa de Potifar, injustiçado. Deixa eu só te abrir uma questão aqui. Sabe por que a mulher de Potifar tentou se aproximar de José? Potifar era eunuco, irmão. Como é que ele ia fazer amor com a mulher dele? Ele era castrado. Quando você for pregar, você tem que falar isso. Mesmo assim, pelo direito legal que o Senhor dele liberasse, ele se deitar, como ele diz: olha, menos a minha esposa. Ele honrou um pacto de lealdade com o Senhor dele. Olha para o seu irmão: Deus vai te colocar limites também. Tem lugares que não é para você entrar, tem lugares que não é para você entrar e nem falar. Tem pessoas que Deus não quer que você fique do lado. Deus vai te pôr limite para o seu sonho. Há um momento que você fala: não, não vou. Não, não quero. Ninguém põe uma arma na sua cabeça dizendo: vamos dançar funk. Você vai porque é pilantra, sem caráter. E aí os pais vêm no pastor, Júnior, e falam assim: olha, pastor, ele vive uma coisa na igreja, em casa é o diabo, é eu que tenho culpa. Aleluia, Deus está falando agora.
que você só quer vitória, né, irmão? Melzinho na boca todo mundo quer. Tem que viver. Você vai ter que se abster de muita coisa para aquilo que Deus te deu. Olha para mim, quando Manoá, pai de Sansão, recebe a visitação, porque Deus visitou a mulher dele. Olha, você terá um filho só estéril, então visita meu marido no campo. Visitou, e o anjo apareceu e falou assim: olha, Manoá, darei um filho à sua esposa. Fui eu que apareci. Como assim? Eu vou dar. Aí Manoá dá um segredo. Ele fala assim: olha, quando o menino nascer, para quem que ele pergunta? Para o anjo. E o anjo veio da onde? Da onde? Tudo aquilo que Deus vai te dar, não pergunta para a terra, pergunta de onde veio. Pergunta para o céu o que ele acha das suas roupas. Pergunta para o céu o que ele acha da sua maquiagem. Pergunta para o céu o que ele acha das suas amizades, daquilo que você ouve, daquilo que você fala. Alabaxúria, candarabaxúria. Você fica perguntando para a amiga, para o irmão, para o marido, para o namorado. Pergunta para Deus se você está à vontade na presença dele. Porque quem te deu a promessa foi Deus. Aí olha aqui, olha o que o anjo fala. Quando ele pergunta como devemos criar o menino, porque quem deu foi o céu, então o céu tem que me ensinar como eu tenho que criar e cuidar da promessa que o céu me deu. Promessa do céu se cuida conforme o padrão do céu e não da terra. Escute bem, o anjo fala assim: olha, o segredo para o menino ser nazireu, não tomar bebida forte, não passar navalha no seu corpo, está na mãe. A mãe também não deve beber bebida forte. A mãe vai ter que se abster de alguns alimentos. Olha para mim, toda promessa começa em você. Você se abstém para trazer vida amanhã para pessoas. Porque Sansão se tornou um libertador de Israel. Deus vai gerar, estou profetizando, pega. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Você está abrindo mão de muitas coisas. Isso não é privação, é proteção divina. Deus está protegendo você, porque existe uma geração inteira que vai desfrutar da promessa que Deus está te entregando, dos sonhos que Ele vai te entregar. Muitas pessoas vão se alimentar através da sua abstinência. Está difícil abstinar. Olha, meu Deus, a carne abstinar. Vou te dizer uma coisa: toda renúncia levará você ao propósito de Deus. Vamos continuar. Quando José se reuniu com seus irmãos à mesa, ele fez uma pergunta sobre o caçula, que era Benjamim. Olha o que aconteceu. Abre aí em Gênesis 43, vamos lá, corre lá, igreja. Gênesis 43, vamos ver qual foi a pergunta que José faz para o irmão Benjamim, para os irmãos sobre o caçula. Olha o que aconteceu quando José vê seus irmãos. Gênesis 43, 29. Eu estou com um pacto com o Senhor, aliança com o Senhor. Somente a palavra eu vou pregar. Somente a palavra. 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 Quando você tiver com o coração limpo, a palavra terá efeito na vida das pessoas. Coração limpo, limpa tudo, tira tudo. Tira as mágoas, tira tudo. Deixa Ele limpar, deixa Ele cuidar. Gênesis 43, 29, acompanha comigo. Olhando ao redor, vendo o seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, José perguntou: esse é o irmão caçula de quem falaram? Ele não conhecia. Acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Escute bem. Olha a parte B do versículo, verso 30. Escute bem. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair a procurar um lugar para chorar. Entrou em seu quarto. Escute bem, há momentos que você tem que ser veloz e correr, não para o problema, não correr atrás de pessoas que não podem solucionar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O pai que está em secreto te vê naquele lugar. Sabe o que eu te estou dizendo? Quando ele viu que o irmão dele era o caçula agora, e não mais ele, Fernando, que é o último filho da velhice de Jacó, ele ficou emocionado, falou: meu Deus, ele é o último. Ele se lembrou de tudo aquilo que havia acontecido com ele. Por quê? Porque houve uma seca, houve uma fome na terra, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Escute bem, ele estava administrando como príncipe nessa hora. E quando ele pergunta do caçula Benjamim, fala assim: meu Deus, eu passei tudo isso para ele ter vida e ser cuidado hoje.
vou falar aqui, levanta a mão se quem você acredita. Tudo que você passa tem um propósito de Deus, para te ensinar, para aprovar você, para amanhã você ser bênção na vida de muitas pessoas. E isso eu chamo de experiências na carne. Você passa o que passa, passou o que passou, não para ser alguém refugiado no problema. Deus vai te erguer ainda, Deus vai restituir a unção, levanta a mão, Deus vai restituir o chamado, você vai sarar muita gente, a tua história vai alegrar muita gente ainda. Escute bem, ele procurou, quando ele viu, uma cena veio no coração dele. Para onde ele foi? Para o lugar reservado. Quando você está cheio de problemas, situações, entra no teu quarto, como Mateus 6,6 diz, entra lá, fala com Deus. Deus, olha, chorou, olha o que a história diz, ele apressou-se a procurar um lugar para chorar, entrou em seu quarto e chorou. Há momentos que a rejeição vale a pena. Ele lembrou da dor. Então nessa noite, querido, lembra de onde foi, porque Deus quer que você vá lá, chore por isso, que Ele vai te sarar. Porque o próximo texto me dá um respaldo lindo, 31, olha o que diz: depois de lavar o rosto, olha aí, recomece. Depois de lavar o rosto, saiu, controlou-se, equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Ele passou um período, um ciclo, chorou, entrou no quarto, mas ele não morou dentro do quarto da depressão. Ele lavou o rosto. Lavar o rosto, essa expressão no original significa rosto limpo, ou seja, identidade tratada e sarada. E aí escute bem, quando ele controlou-se, ele diz: sirva comida. O que a depressão faz? Tira a fome. Quando a pessoa está triste, ela não quer nem comer. É um dos sintomas. Sim ou não? Diga para o seu irmão: recomponha-se. Passou, você está vivo, a história continua. Sabe qual é o detalhe? Está todos os irmãos, os que venderam e o caçula que não é mais ele. Ele chora porque o caçula fala: meu Deus, ele é tão lindo. E ele libera uma bênção. Como que um cara foi rejeitado tem um coração maduro para liberar bênção na vida de alguém? Só você, né, Davi? Que alguém está ouvindo aqui? Não importa a tua história, importa que agora você está tratado e maduro para poder liberar bênçãos na vida das pessoas. Deixa ele construir do jeito dele, deixa ele amadurecer. Você passa a rejeição para ser bênção na vida de alguém. Sirva comida, sirva Benjamim, sirva meus irmãos. Diga para o seu irmão: se recomponha. Nós estamos falando de equilíbrio emocional, tem que te dar textos. Vamos para o último. Último, deixa eu ver. Não, tem mais alguns, mas esse é um, está chegando no final. Gênesis 50, vai para o 50, corre lá. Pula mais uns capítulos. O que aconteceu? Quando ele pega o relatório das últimas palavras de seu pai Jacó, ele pega o relatório, Fernando. O pai dele escreve um relatório para ele, uma carta, e fala: leia na presença de José. Dá para ele essa carta. Olha que tremendo. Gênesis 50. Diga para o seu irmão, fala assim: a rejeição está sendo quebrada hoje. Não, faz melhor. Faz um cafuné, abraça ele, faz um carinho nas costas, fala assim: Deus é contigo, de verdade, faz mesmo. Fala assim: olha, eu não sei o seu problema. Fala para ele: eu não sei o que você está passando, mas Deus vai aliviar a sua dor. Irmão, isso aqui é Deus que deu, viu? É tão gostoso ser amado. Uma pior coisa que tem para um cara, ele fica depressivo porque a esposa rejeita ele, o marido rejeita ela. A rejeição, olha para mim, escute bem. Deus diz: não é bom que o homem viva só. Ninguém foi feito para solidão. Ninguém. Você pergunta para alguns crentes, desculpa, está sempre na prova. E aí, irmão, como é que está? Estou no deserto. Caramba, não sai do deserto nunca. Está difícil. Não, irmão. Deixa eu dizer uma questão aqui, ó. Diante de Deus, vou falar do jeitinho que o Espírito Santo mandou eu falar, primeiro para mim, para depois para você. Eu tenho 31 anos, quase 15 anos servindo Jesus. Escute bem, eu tenho uma garantia para você, que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. E que por mais que esteja difícil, ser crente é ser bênção. Ser filho de Deus é a melhor coisa que tem para a nossa vida. O crente é o mais feliz da terra mesmo.
Aplauda Ele, irmão. Estou te garantindo isso. Pode ter certeza. Eu sou feliz de estar na casa do Pai. Há momentos e momentos, mas outras horas Ele vem nos renovar e fala: meu Deus, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Vamos para o Gênesis 50:15. Gênesis 50:15. Vendo que saiu o pai, estava morto. Olha aí, comentaram entre si os irmãos a José. O pai já havia morrido, Jacó. E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Olha aqui para mim, aprende aqui o segredo. Muitas questões que ainda tem para arrumar, perdões que a gente não liberou ou a pessoa não liberou para nós. Nós precisamos entender que no coração delas, elas guardam a mágoa da gente e a gente não sabe. Porque está aqui o relatório. Talvez José vai tratar como tratamos ele, vai retribuir. Porque quem fere esquece, mas quem é ferido não, hein? E quando você é ferido, você tem duas opções: ou ficar no ferimento, ou ser sarado para ajudar amanhã. É isso que eu quero dizer. Não use as situações da vida para se depreciar. Escute bem: o problema é que meu pai não me ensinou, minha mãe. Para, irmão. 16, vamos lá. Por isso mandaram o recado a José nesses termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelasse este desejo. 17, qual desejo? Assim falareis a José: perdoa os teus irmãos de seu crime, o seu pecado, todo o mal que fizeram. Agora pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos de Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. 18, logo em seguida chegaram os seus próprios irmãos e lançou seus pés, suplicaram: eis que como os teus escravos nós somos. Olha aí, quando José soube das palavras de perdão: perdoe seus irmãos, perdoa o erro, perdoa o crime, perdoa o pecado dos meus servos. Era um grito do pai dizendo assim: olha, dê continuidade à bênção que você tem. Ele diz: no meio do caminho aconteceu coisas terríveis, filhos. Filho, eu sei, mas as últimas palavras que eu tenho é perdão. É Jesus falando na cruz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. É Estevão gritando, sendo apedrejado, e fala assim: Senhor, perdoa, não impute a eles os seus pecados. Porque há momentos que não temos tanta palavra para dizer, mas a sensação de não querer mais ser rejeitado é maior. É isso que eu estou dizendo. Grite para que essa rejeição da sua família, de irmãos, de amigos, saia do teu coração hoje. E aí more o Espírito Santo para poder ser luz nesse mundo. Perdoe, libere essas pessoas, José, do seu coração. Em seguida chegaram os seus próprios irmãos, lançando seus pés, suplicando: olha, nós aceitamos você ser escravo, nós aceitamos ser escravo seu. Aquele que um dia foi vendido por 30 moedas de prata, hoje é governador e tem todos aqueles em sua volta. Olha para mim, Deus vai te dar muitas pessoas na sua mão, mas não é para você magoar elas, tá? Deus vai fazer elas vir voltar para você, sentar à mesa com você, e Deus vai permitir. O que você tem? Você tem uma palavra de bênção, ou você vai continuar ferindo essas pessoas? Porque eu quero dizer uma questão aqui: todo cristão que perdoa, ele é um bisturi na mão de Deus para sarar a vida daqueles que estão doentes. Deus vai te dar as pessoas na sua mão. Pega, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. Deus vai te dar uma oportunidade de justificação. Olha aqui o texto dizendo, 19, vamos ler de novo. No entanto José assegurou: não tenhais qualquer receio, não tenha medo de mim. Olha o que ele diz, irmão: acaso eu, no lugar de Deus, sou? Olha o que ele está dizendo: eu não sou Deus para condenar você. Eu não estou no lugar de Deus. Um homem imaduro fala isso aqui, olha o 20: o mal que tinhas intenção em fazer-me, o
desígnio de Deus mudou para o bem, a fim de cumprir o que eu realizo hoje, diante dos olhos de vocês, salvar vida e um povo numeroso. Levanta a mão. Toda a rejeição que você passou, está passando, Deus tem um propósito benéfico nisso, para amanhã você ser luz, ser voz, ser alguém como liderança madura, para cuidar de muitas pessoas. Eu creio nisso. Deus proporcionou essa situação para fazer o bem, não o mal. Para amanhã você ter muita comida e falar: senta à mesa. Está faltando na tua casa, aqui no Egito tem, mas tem um líder aqui chamado José. Levanta a tua mão, querido. Você é o líder da tua casa, você é o líder do teu trabalho. Muitas pessoas vão procurar você, porque Deus vai te dar uma palavra de esperança. Sabe por que as pessoas te procuram ainda? Porque a única pessoa que vem na mente dela é você. Então não se sinta sobrecarregado, se sinta amado por isso. É Deus que está fazendo elas lembrar que você é importante para Ele. O mal que vocês quiseram, a intenção, Deus teve o propósito de beneficiar, a fim de cumprir a realidade do hoje. Escute bem, você não sabe que está preparado para o seu futuro, então padeça agora, seja humilhado agora, porque amanhã Deus vai te exaltar. Deixa o seu futuro Deus cuidar. Não deixe que o presente das lutas faz com que o seu futuro seja ruim. Viva hoje, basta cada dia o seu mal. Agora, pois, não temas, eis que vos sustentarei bem como os vossos filhos. Olha aí. E assim ele os tranquilizou e encorajou, palavras carinhosas. Olha isso. Homens tranquilos vai tranquilizar o coração de muita gente. Homens equilibrados igual José vai fazer isso, ó. Palavra de encorajamento, palavra de tranquilidade, palavra carinhosa. Toda pessoa equilibrada tem que carregar essa primeira característica, palavra carinhosa, palavra de edificação, é isso. Segunda coisa, tranquilizar o coração de pessoas que estão aflitas no caminho. Pessoas que têm equilíbrio emocional têm isso carregado em seu coração. Pessoas que têm equilíbrio emocional, elas vão encorajar muito mais do que depreciar pessoas. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está falando com você, crente. Temos que perdoar e arrancar as mágoas do nosso coração, gente. Porque é Deus que está permitindo situações de rejeições nas nossas vidas, meus irmãos. É Deus. Dá mais um texto, pastor, só para me encorajar. Vou dar. Isaías 54:7 diz: por um breve momento te abandonei, mas com profunda compaixão farei retornar. O segredo de Deus é só por um breve momento. É só por algum instante a gente se sente abandonado. E é legal isso, cara, não é não? Às vezes é difícil lidar, eu sei, mas Deus está dizendo, Isaías 54:7: em breve momento te abandonei, te deixei, te assisti de longe. É isso que Ele está dizendo. Ele não perdeu você de vista. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus não te perdeu de vista. É que você anda por alguns lugares que não glorifica o nome dEle. E Ele não pode entrar com você nessa balada. Ele está te esperando lá fora, para tentar sarar sua depressão, porque você tenta fazer tudo que o mundo faz e não dá certo. O cara batizado, desceu as águas, está se tratando como o mundo. Meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Escute bem: nenhuma pessoa que vive metade, Cristo e mundo, consegue ficar firme na igreja. Acabou, não tem como. Mais um texto? 2 Coríntios 4:8 diz assim, ó: todos os lados somos pressionados. Diga para o seu irmão: pressionado. Tem pressão, irmão. Fala para ele: pressão. Mas não desanimados. Paulo diz assim, ó: ficamos perplexos, assustados, mas não desamparados. Aleluia. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tem alguém vivo aqui hoje? A história continua. Deus vai te dar um casamento, você vai passar por isso, e amanhã será uma tocha. Alabacandarabachúria. A tua história vai mudar muita gente. Tua história vai mandar lá séria a superação. É isso que eu estou dizendo. A superação de ter passado o que passou vai ajudar muita gente no caminho.
Alguém está ouvindo a voz de Deus? Então recebe essa palavra. Libera equilíbrio emocional na sua vida. Perdoe seus irmãos, perdoe sua mãe, seu pai. Quem vir na tua mente, procura os amigos, reata a aliança, porque Deus quer exaltar José aqui hoje. Aleluia, glorifique a Ele, igreja. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, dá suporte, perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Perdoe. Decida, não é sentimento, é decisão. Porque na sua decisão, Deus está preparando o momento certo para quebrantar aquela pessoa. Porque se você, olha para mim, prende aqui, vê agora, download do céu, aleluia. Se você guardar, ninguém vai entender isso, só quem é crente mesmo. Revelação, escute bem, se você guardar, aquela pessoa que está magoada com você, nunca vai querer o Jesus que você serve. Porque pelo menos o Pai Nosso, ela sabe, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E por que ele está na igreja e não me perdoa? Não mudou ainda, é o mesmo cara, é a mesma mulher. Levanta a mão e recebe aí. Estou te dando uma chave hoje de livramento, de equilíbrio emocional, de maturidade. Deus vai levantar essa igreja. Alabacandarabachúria. Eu libero uma palavra que Deus vai erguer a sua vida. Se prepara, haverá um avivamento na tua casa hoje. Deus te erguerá de uma forma poderosa. As madrugadas será com Deus. Deus te dará estratégia e confirmará a promessa. Nem a gripe para o pastor. Oh glória. Até gripado a gente prega melhor, eu acho. Quem a gente sabe que a nossa força não vem de nós, é dele. Toda honra e toda glória. Não põe obstáculo nos sonhos que Deus te deu. Tire eles, remove eles. Quem é você nessa história? O ataque do inimigo pode até vir, mas nos levantaremos como povo de Deus sarado hoje. Diga para o seu irmão: pode até vir um ataque do inimigo, mas você vai se levantar como filho amado. Diga para o seu irmão, entendendo a verdade da palavra e o amor de Deus por você. Que hoje possamos saber que somos amados por Deus. Que hoje nós possamos ter certeza que um dia aquele que não fez nada para ninguém foi aceito por todos e rejeitado. Não queremos Cristo, solte Barrabás. Cristo foi rejeitado. Mesmo o povo que multiplicou pão falou: crucifica-o. Se você não olhar a Bíblia conforme ela é e não permitir que ela transforme, por isso que eu falo, todos os porquês, todas as respostas que eu preciso do meu dia a dia está aqui dentro desse livro. Se você ler, você é sarado verdadeiramente. Todos os conselhos que eu e você precisamos está na palavra. Como lidar com os filhos, como lidar com o casamento, como lidar com a vida profissional. Alguém está ouvindo? Diga amém. Meu irmão, se a luta não te matou é porque Deus vai te deixar mais forte. Levanta a mão. Se até agora tu não morreu, meu filho, é porque Deus tem uma promessa grande. A cadeia não parou, a cocaína não parou. Alguém está ouvindo? Alapacai. Os remédios do suicídio não parou. A palavra do teu pai não parou. A palavra da tua mãe não parou. Deus foi fiel. Levanta a mão e adora. Abra a boca, glorifica. Solte aí um glória. Deus é contigo. Nada para o homem ou a mulher de propósito. Nada para. Nada para o homem ou a mulher decisiva no que vai fazer. Nós estamos com um projeto com os jovens de Diadema. Escute bem, vamos transferir para cá, óbvio. Deus me deu lá. Nós vamos nos unir com o pessoal do Juninho Conectados, Escola Conectados, treinamento intensivo para jovens. Para quê, pastor? Nós queremos isso, porque nós queremos também treinar os nossos jovens, não só ser bons profissionais, eles têm que ser espiritual também. Porque o advogado que não advoga segundo a causa da justiça de Deus, vai ficar com medo, e vai dobrar, vai entrar em corrupção. Pastor, mas é o meu caráter. Deixa eu dizer uma questão: se você está fraca espiritualmente, com certeza a carne vai ganhar. Então nós precisamos treinar os nossos jovens.
Jovens que têm fome da palavra, igual o seu pastor. Com 18 anos me entreguei a Cristo. 2002 para 2003, faz a conta. Na pior hipótese possível, meu pai na cadeia, minha mãe na cadeia, minha irmã presa na droga. E hoje eu posso vê-las aqui. Com 9 anos de idade. Fica de pé, Antônio. Fica de pé, filho. Ele me colocava no carro dele, me levava para as bocas e falava: vem meu filho negro, ninguém toca nele. E hoje ele está aqui no culto. Com 9 anos de idade, cara. Eu te agradeço, porque aquilo que aconteceu comigo trouxe vida para você. Nós vamos orar por você, meu amigo. Deus te ama, Ele tem uma promessa. O seu testemunho vai chegar longe. Oh, quem acredita nisso? Abre a tua boca, solta o leão aí, irmão. Dá um glória, dá lugar. Abre a boca aí para adorar. Alabaca. Entende os mistérios de Deus. Ele tem culpa? Não tem. Meu pai e minha mãe tem culpa? Minha irmã não tem, querido. É a vida. Busque a história das pessoas e sara a raiz, irmão. Jesus, quando amaldiçoou a figueira, ele secou. A Bíblia diz que os discípulos ficou escandalizados porque secou da raiz até a terra. Deus te trouxe aqui, levanta a mão para sarar você da raiz até em cima. Você vai dar muito fruto, José. E a bênção de Jacó foi: José será como uma árvore frutífera e frutífera. Seus ramos ultrapassarão as paredes. Ou seja, as bênçãos na vida de José vai ecoar por gerações. Levanta a mão e adora. Labacandarai. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus, Ele te trouxe no dia certo, na data certa, para dizer: eu vou construir os seus sonhos do meu jeito agora. Alguém acredita? Eu libero uma palavra de vida. As coisas vão mudar para você. Foque a palavra de Deus na sua vida. Foque em ser alguém diferente. Pastor, mas eu fui rejeitado, quase me abortaram. Mas não abortaram. Você está viva. Alabaxúria. Efésios 1:4 diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Deus já sabia o que você passaria, mas Ele disse: eu estou contigo, eu estou contigo. Não abro mão. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu sou contigo. Então, antes de você ser rejeitado, você foi aceito por Deus. Vou falar: você não foi rejeitado desde o ventre. Você não foi rejeitado quando saiu do ventre. Você foi eleito antes de chegar no ventre. Antes de Jeremias ser gerado, Deus falou: é profeta e eu santifiquei. Deus já sabe a coisas. Olha para o seu irmão: você sabe o que Deus tem ao seu respeito? Fala para ele. Planos de paz, aleluia. Jeremias 29:11. Futuro para vos fazer prosperar e não causar mal. Se você não sabe o que os céus pensam acerca de você, eu vou dizer: Daniel, tu és muito amado no céu, Daniel. É isso que o céu diz para aquele que é filho. Ele olha para os remanescentes da igreja de Filadélfia em Apocalipse, Tiago, diz assim: ó, tendo pouca força, mas não negaste a minha palavra. Deixa eu ouvir se tem alguém sendo edificado aqui hoje. Levanta a mão e adora, glorifica, louve a Deus. Já terminei, irmão, 10 horas, horário certo. Fica de pé, levanta a mão. Eu quero liberar vida sobre você.